Olá, amigos da TV Sistec. Estamos chegando mais uma vez, abraçando a todos que nos acompanham. Eu sou Kleber Duval e este é o TJS, com a melhor informação para você. Vamos então aí conferir as manchetes desta edição. 2 jovens presos por tráfico de drogas em Inhapim. Editais dos concursos para soldados e oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais já estão disponíveis. Mutum, PM prende suspeito de homicídio e apreende arma de fogo e munições. Operação Férias Seguras 2023 da PM já está em andamento em Caratinga. Agora já no mês de janeiro, considerando sobretudo que muitas pessoas aproveitam essa data para viajar, a Polícia Militar então intensifica as ações de presença, de patrulhamento, de operações, principalmente nos bairros residenciais. Jovem morre esfaqueada e pai encontra o corpo em sítio da família. Estes e outros assuntos em instantes aqui no TJS. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Para agilizar o trânsito urbano, permitindo uma melhor circulação de veículos e uma segurança maior nesse setor, especialmente em horários de pico ou em dias de realização de eventos que tornem o fluxo mais intenso, a Prefeitura Municipal de Caratinga anuncia a ampliação e modernização dos semáforos locais. A licitação para aquisição dos novos equipamentos foi realizada no último dia 21 de dezembro. Os novos semáforos a serem instalados em Caratinga são o que há de mais moderno hoje no setor. A empresa ganhadora da licitação já enviou amostras dos equipamentos para o Departamento Municipal de Trânsito de Caratinga. Se aprovado, o município deverá dar início à instalação. Nós estamos procurando trazer mais segurança para os usuários das nossas vias, tanto para os condutores quanto para os pedestres. E é uma aparelhagem totalmente sofisticada, ela nos dá possibilidade de fazer a implantação em rede, de controlar aquele semáforo remotamente, de dentro do departamento ou até mesmo de um aparelho de celular. A durabilidade dos novos semáforos, de acordo com José Geraldo, é de 20 a 25 anos, mas a maior vantagem do equipamento é ele ser inteligente. E nós chegamos a essa aparelhagem que ela vai nos possibilitar programar o semáforo com mais rapidez, vai possibilitar mudar em tempo real a programação devido estar o trânsito mais lento naquele local. Então isso aí são melhorias que nós precisamos de implantar na nossa cidade, que cada dia que passa está só crescendo em termos de número de veículos, em termos de fluxo, né? De pedestres também, de ciclistas, de motociclistas. Então nós temos que olhar isso aí, nós temos que pegar abrangendo um geral. De acordo com o diretor municipal de trânsito, a modernização do sistema de semáforos de Caratinga será total. Os pórticos que estão implantados na nossa cidade, eles foram implantados na década de 80. Então eles têm uma vida útil e como vai entrar com um equipamento que tem um peso um pouco acima do que já está hoje implantado, vai ser feita a retirada, a substituição desses pórticos. Nós vamos também tirar o cabeamento aéreo, nós vamos passar ele para subterrâneo, gerando assim também mais segurança para os veículos que circulam na cidade. Que
Um semáforo, ele trabalha com a voltagem de 220 volts. E um fio ali que, porventura, vier arrebentar e esbarrar em uma pessoa, pode causar algum dano. Um dos pontos mais complicados de Caratinga quando se fala em trânsito é o chamado cruzamento do Ponto Quente, onde existe a confluência de 4 vias. O local passará também a contar com semáforos, uma antiga reivindicação da população. E vai ter um novo ponto, que é o cruzamento da Avenida Marechal Deodoro com a Rua Lamartine, com a Rua Nova, que nós vulgarmente falamos, popularmente falamos, vamos dizer assim, que é o Ponto Quente. Então é um local que a gente viu que há necessidade real ali naquele ponto, a implantação de um grupo semafórico. Já tentamos, já fizemos simulações sem a implantação de semáforo e vimos que não é viável, e o semáforo vai gerar essa segurança maior para aqueles usuários naquela região. O prazo para a empresa ganhadora da licitação finalizar os serviços de instalação dos semáforos aqui em Caratinga é de 60 dias, contados a partir do recebimento de ordem de serviço da Prefeitura Municipal de Caratinga. O prefeito de Caratinga, Dr. Wellington, sancionou esta semana lei que institui o café como bebida típica do município. A lei estabelece ainda que no dia 24 de junho, data do aniversário de Caratinga, seja também comemorado o Dia do Café na cidade. A data será incluída no calendário oficial do município. 2 jovens de 20 e 22 anos foram presos em flagrante nesta quinta-feira por tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Inhapim. Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima foi o que levou ao ponto de tráfico. Na casa do rapaz de 22 anos, foram localizados R$ 660 em espécie e 2 porções de maconha. O jovem havia negado que possuía drogas em casa e entrou em contradição sobre a origem do dinheiro encontrado. Na casa do rapaz de 20 anos, foram localizados 12 pinos de cocaína, uma pedra grande e mais 24 pedras menores de crack, prontas para venda, e R$ 999 em espécie. Tudo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Para quem tem interesse em ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais, vale conferir os concursos para soldados e oficiais cujos editais acabaram de sair. São mais de 2.000 vagas disponíveis em todo o estado. Os editais já estão disponíveis e podem ser consultados de forma detalhada no site da Polícia Militar, www.policiamilitar.gov.br. As inscrições estarão abertas de 1º a 30 de março próximo. R$ 101 para o cargo de soldado e R$ 220 para o cargo de oficial, e devem ser feitas pela internet também no site da Polícia Militar. Em relação à isenção, aquelas pessoas que se enquadrarem na Lei 13.392 e 6.593, que referem-se a pessoas comprovadamente desempregadas ou doadores de sangue, dentre outras situações, elas podem acessar também lá no próprio edital, explica de maneira bem detalhada a forma que a pessoa pode solicitar a isenção da taxa de inscrição. Para o cargo de soldado da PM, que é quem realiza o policiamento ostensivo e as atividades de prevenção da ordem pública, serão 2.821 vagas para todo o estado. Aliás, 2.538 vagas para candidatos do sexo masculino e 283 vagas para o sexo feminino. Essas vagas elas são divididas por regiões da Polícia Militar. Então, para a 12ª região, que é a região que tem sede na cidade de Patinga, a qual pertence o 62º Batalhão de Polícia Militar, são 180 vagas, sendo 162 para o sexo masculino e 18 para o sexo feminino. Esse concurso ele tem validade por 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. O curso ele tem uma duração de 9 meses. A remuneração inicial é de R$ 4.360 e depois de formado passa a ser R$ 5.097
R$1,11, né, valores da data de hoje, o valor é bruto. Para participar do concurso da PM, é preciso preencher alguns requisitos. Esse concurso para formação de soldado, ele exige curso superior em qualquer área, tá? E dentre as condições para que possa ingressar na instituição, na carreira de soldado, o candidato deve ser brasileiro, ter nível superior completo em qualquer área, nível superior de escolaridade, estar quite com as obrigações eleitorais militares, ter entre 18 e 30 anos de idade. Também há no edital um detalhamento a respeito aqui dessa questão da idade. Deve ter carteira de habilitação válida, no mínimo na categoria B, possuir idoneidade moral, altura mínima de 1,60 m, 1,60 m, ter sanidade física e mental, aptidão física, estar aprovado em avaliação psicológica e não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem invisível que seja por seu significado incompatível com o exercício das atividades de policial militar. O capitão Jefferson também falou sobre o concurso para o cargo de oficial da PM. Alguma das funções é comandar o efetivo que atua no policiamento ostensivo e coordenar processos relacionados às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva. Para oficiais, ele pode ser realizado tanto para aqueles que já fazem parte das fileiras da Polícia Militar, desde que preenchidos os requisitos, e também para o público externo. Em ambos os casos, os candidatos, os interessados, eles devem preencher os requisitos que são exigidos. Eles são muito parecidos com os requisitos exigidos para o curso de soldado. A diferença é que para o curso de soldado basta ser brasileiro e para o curso de oficiais tem que ser brasileiro nato. Uma segunda diferença é que o curso de soldado ele exige curso superior em qualquer área e o curso para oficial tem que ser formado em direito. Para o cargo de oficial no estado são 180 vagas, sendo 162 masculinas e 18 femininas. Em relação à remuneração do curso de oficiais, quando ingressa na graduação de cadete do primeiro ano, o salário é de R$ 7.175 e após formado, após o curso, que tem duração de 2 anos, o salário de segundo tenente passa a ser de R$ 11.037,14. As provas desses novos concursos serão realizadas em maio de 2023 e o resultado está previsto para sair em novembro do mesmo ano. Veja a seguir: alimentos enriquecidos. Tanto o excesso quanto a escassez de substâncias são prejudiciais. Olha aí, estamos de volta com o TJS. Pouca gente percebe, mas um olhar mais atento ao rótulo mostra que muitos alimentos industrializados são enriquecidos com nutrientes como cálcio, ferro e vitaminas. Num país como o Brasil, onde a desnutrição é uma realidade, essa estratégia pode ajudar a prevenir várias doenças, mas é preciso cuidado com os excessos. Nas prateleiras dos supermercados, o aviso está nas embalagens: alimento enriquecido. Nas farinhas de trigo e milho usadas na fabricação de bolos, pães, salgados, biscoitos, são acrescentados ferro e ácido fólico. Outro item bastante comum na nossa dieta que também recebe elementos extras é o sal, que ganha iodo. Essa prática faz parte de uma estratégia de saúde pública com o intuito de prevenir e combater doenças nutricionais, como a anemia por deficiência de ferro e a malformação do tubo neural do feto durante sua gestação. São 50 nutrientes em média que o nosso corpo necessita para funcionar adequadamente, para o coração bater, para os neurônios, o cérebro pensar. Então, essa é a importância de se ter uma alimentação saudável, de preferência uma alimentação com verduras, legumes, frutas, proteínas de valor biológico bom,
porque isso vai, então, fazer com que nós tenhamos mais saúde e menos doença. A Letícia descobriu a gravidez já aos 3 meses. Após alguns exames, ela foi orientada a utilizar ácido fólico para reduzir os riscos de deficiências no cérebro do bebê. Mas a pequena Sofia nasceu com a síndrome de Patau, uma doença que causa malformação do sistema nervoso devido a um cromossomo 13 extra. E eu acho que se eu tivesse consumido, né, a vitamina durante toda a minha gestação, ela às vezes poderia não ter a síndrome ou ter poucas características, né, dela, se eu tivesse feito o uso correto. Outros micronutrientes adicionados aos alimentos enriquecidos ou fortificados são o cálcio, as vitaminas D e A e o zinco. A tática é apoiada pela Organização Mundial de Saúde e regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no Brasil. Mas para a nutróloga, mais nutrientes poderiam constar nesse processo. Eu sugiro até que a Anvisa ou que as indústrias comecem a pensar numa coisa que se chama equivalência molar. Eu não posso consumir ferro sem uma quantidade equivalente de zinco. Outro exemplo é o cálcio. O cálcio é essencial para ossos, é essencial para dentes, é essencial para o nosso corpo. Então, o cálcio tem que vir de mãozinhas dadas com o magnésio, com a vitamina D, com a vitamina K2, MK7, que a gente chama de menaquinone. Mas quando esses micronutrientes estão em quantidades inferiores ou até mesmo em excesso, podem trazer riscos à nossa saúde. Um levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, encontrou irregularidades nos índices de ferro e ácido fólico nas farinhas de trigo e milho. As análises apontaram doses fora dos limites estabelecidos em 26% para o ferro e o ácido fólico em 51% das farinhas. O estudo foi realizado entre 2020 e 2021. De acordo com os padrões estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, os nutrientes adicionados devem estar em um nível que não coloque em risco a saúde das pessoas. As quantidades insuficientes, elas podem trazer o quê? Elas podem trazer doenças crônicas degenerativas, bem como o excesso. O excesso de ferro, por exemplo, ele pode trazer reações de oxidação no corpo, com consequência, inclusive, de câncer. Então, o excesso é prejudicial, a escassez é prejudicial. E a Polícia Civil de Minas Gerais está informando que o valor da taxa para emissão da segunda via da carteira de identidade no Estado sofreu reajuste automático, passando de R$ 95,41 para R$ 100,74. A alteração ocorre em razão do novo valor da Unidade Fiscal de Minas Gerais, o FENG. A primeira via da identidade continua gratuita. A Polícia Civil esclarece que nos casos de furto ou roubo do documento, o solicitante está isento da tarifa, mediante a apresentação do boletim de ocorrência, com prazo máximo de 60 dias após ocorrido o fato. Quem não tiver condições financeiras tem direito à isenção da taxa de segurança pública, desde que apresente a folha resumo emitida pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou o comprovante de inscrição no CAD único, obtido pela internet, sendo em ambos os casos observada a faixa de renda autorizativa. O requerente pode ainda apresentar comprovante de qualquer benefício social em nome dele. Após o encerramento da Operação Natalina, que reforçava o policiamento dentro da cidade durante o Natal, principalmente por conta da movimentação maior de pessoas nesse período, a Polícia Militar lança agora a Operação Férias Seguras. A principal meta é prevenir crimes contra o patrimônio, além de outras demandas específicas de começo de ano. A Operação Férias Seguras 2023 acontece em todo o estado e também em Caratinga.
Os trabalhos, que têm a finalidade de oferecer mais segurança à comunidade e prevenir crimes em estabelecimentos comerciais e residências durante o período de férias, começaram na última segunda-feira, dia 2. Agora, já no mês de janeiro, considerando sobretudo que muitas pessoas aproveitam essa data para viajar, a Polícia Militar então intensifica as ações de presença, de patrulhamento, de operações, principalmente nos bairros residenciais, sem toda a vida descuidar da área central e das demais atividades já realizadas pela Polícia Militar. Então o foco dessa operação é a maior presença de policiais militares nos bairros, com o objetivo principal de prevenir crimes contra o patrimônio e de levar segurança, tranquilidade àquelas pessoas que residem ou que estejam praticando alguma atividade nesses bairros. O policial deu algumas dicas para que as residências estejam mais protegidas nessas férias, especialmente em casos de saída temporária dos moradores. Com a residência, é importante a pessoa observar que devem ser adotadas medidas que dificultem ou neutralizem a ação de indivíduos mal intencionados, né? Principalmente verificar antes de sair se os portões estão fechados, né? Se há condição de manter um sistema de monitoramento por meio de câmeras em funcionamento, sistema de alarme. Muitas pessoas utilizam ainda aqueles meios físicos para dificultar a subida em muros, né? E é importante a vizinhança ser contactada, pessoas de confiança, por essas pessoas que irão viajar, para que auxiliem nessa visualização do imóvel, ainda que periodicamente, e caso percebam alguma movimentação estranha, ainda que nas imediações de pessoas que não são comuns aos locais ou que aparentemente estejam com a intenção de praticar algum delito, que a Polícia Militar seja acionada imediatamente por meio do telefone 190. Olha aí, vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta sexta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta sexta-feira é sol com muitas nuvens a nublado com chuvas no fim da manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 27 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 graus e 25 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 graus e 26 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 25 graus. Veja a seguir, governo Lula planeja retorno do programa Mais Médicos. Cerca de 300 cidades sofrem com falta de médicos e o novo governo deve retomar o programa Mais Médicos. A contratação de profissionais estrangeiros, no entanto, divide opiniões. Numa nação de dimensões continentais como o Brasil, o maior problema não é apenas a falta de médicos. O país tem hoje cerca de 500 mil de profissionais formados. A grande questão é que a maioria dos médicos segue concentrada nas capitais e nas regiões mais desenvolvidas. Mesmo com a oferta de salários altos, poucos profissionais aceitam mudar e permanecer em cidades afastadas pelo interior do Brasil. O programa Mais Médicos, criado em 2013 durante o governo Dilma Rousseff, foi uma tentativa de amenizar a situação. 18 mil médicos, a maioria estrangeiros vindos de Cuba, levaram saúde básica para milhares de famílias. Então, o Mais Médicos é uma ponta de lança. É importante ter lá. Não resolve o problema, evidentemente, na sua plenitude, mas já é uma grande evolução. Para quem não tem assistência nenhuma, isto é parte de um processo de construção do SUS. Com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência, os médicos estrangeiros foram retirados de cena. 8 mil cubanos voltaram para casa e o programa passou a se chamar Médicos pelo Brasil. As mudanças não foram para melhor. Segundo a atual gestão, a falta de profissionais afeta hoje cerca de 300 municípios.
Por isso, o novo secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Nésio Fernandes, confirmou que o programa Mais Médicos será retomado imediatamente, mas num formato um pouco diferente. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o secretário explicou que as vagas devem ser oferecidas inicialmente aos médicos brasileiros com registro nos conselhos regionais. Depois, os postos não preenchidos serão oferecidos para brasileiros formados no exterior e depois para estrangeiros. A cooperação com Cuba, nos moldes anteriores, com a participação da Organização Pan-Americana de Saúde, não deve acontecer. Mesmo em formato diferente, a retomada do programa ainda divide opiniões na classe médica, que defende maior qualidade na formação dos profissionais e planos de carreira para incentivar a interiorização. Algumas coisas do programa Mais Médicos certamente foram boas, né, mas esse programa não foi aceito pelos médicos. Mas para isso precisa ter incentivo. Incentivo salarial, incentivo de carreira, incentivo de educação continuada. Né? Então todos esses itens têm que compor, né, nesse novo programa que nós pensamos para alocar médicos nesses brancos assistenciais que são inúmeros no nosso país. A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira um homem de 33 anos suspeito de matar outro de 41 no município de Mutum. O crime aconteceu em uma área rural. De acordo com a Polícia Militar, João Batista França da Silva foi encontrado caído ao solo, sem sinais vitais, no córrego Barra de Santa Elisa, zona rural de Mutum. Os militares levantaram informações de que 2 indivíduos teriam levado a vítima até o local, ferindo-o com a faca e deixando-a para trás. A Polícia Militar foi acionada a fim de atender a ocorrência de homicídio na zona rural do município de Mutum. Durante diligências visando identificar possíveis autores, uma equipe policial deslocou até a residência de um suspeito. Chegando à residência deste suspeito, o qual estava limpando seu carro no momento, ao visualizar a equipe policial, demonstrou suspeição, ocultando algo em sua cintura. Nesse contexto, foi dada a ordem legal para que o indivíduo colocasse as mãos na cabeça, a fim de ser submetido à busca pessoal. Após a referida ordem, o indivíduo, a princípio, tentou evadir da abordagem policial, entrando na garagem de sua residência, todavia sem êxito. Realizada a abordagem policial e procedida a busca pessoal, foi encontrado na cintura do autor um revólver calibre .38 com numeração raspada, municiado com 5 munições do mesmo calibre. Ante o exposto, o autor e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomadas as demais providências cabíveis. Ainda de acordo com a PM, a vítima apresentava diversas passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, porte ilegal de arma e crimes contra o patrimônio. A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar o outro suspeito do crime de homicídio. A população pode denunciar anonimamente por meio do 181 ou do 190. Uma jovem que completaria 21 anos no próximo dia 12 foi assassinada nesta quarta-feira em Curvelo, na região central de Minas. O crime aconteceu em um sítio na área rural do município. O corpo da jovem foi encontrado caído nos fundos do sítio pelo próprio pai. Ele procurava pela filha após voltar do serviço na roça à tarde e não a localizar em casa. Próximo ao corpo estava caída no chão a motocicleta do irmão da vítima. Presume-se que a jovem, que cursava engenharia de alimentos em uma faculdade, tentou impedir o roubo do veículo, sendo então atacada por criminosos. Ela foi esfaqueada nas costas, na cabeça e na clavícula. A polícia procura pelos autores. A Prefeitura de Caratinga lançou nesta semana um edital destinado ao preenchimento de vagas na rede municipal de ensino para o ano de 2023. As inscrições vão até o próximo dia 10. As vagas são para professor de educação básica, professor de educação física, monitor, assistente educacional e servente escolar. As inscrições para a designação devem ser feitas pela internet, no endereço eletrônico educ.caratinga.mg.gov.br. Ok, estamos finalizando esta edição do TJS, agradecendo por sua companhia. Um abraço a todos, até o próximo encontro.